Bom dia, eu sou a professora Gil e nós vamos estar falando hoje a respeito de substâncias e misturas. Esse é o nosso capítulo sobre substâncias e mistura, identificando uma substância pura. Substância pura são aquelas formadas por um único componente, como é o caso do gás oxigênio. Tá? A água, ela só vai ser pura quando ela passa por um processo de condensação, onde, através do vapor, será retirado os sais minerais da água. E assim ela passará a ser uma substância pura, também conhecida por substância. Uma substância pura apresenta propriedades físicas constantes ao longo de toda a sua extensão. Ou seja, se pegarmos um pedaço dessa substância pura, nós veremos que ele contém o mesmo ponto de ebulição, o mesmo ponto de fusão e a mesma densidade de qualquer outro pedaço da substância pura global. Ponto de fusão e ebulição. Observe a imagem, representação da mudança do estado físico que ocorre ao longo do ciclo da água. Tá? Essa mudança do estado sólido para o líquido é chamado de fusão. E o fenômeno inverso é chamado de solidificação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, é chamado de vaporização, que pode acontecer por meio de ebulição. Ponto de fusão e ebulição. Você também viu que a mudança de estado sólido para o líquido é chamado de fusão e o fenômeno inverso é solidificação, e que a passagem do estado líquido para o gasoso é chamado vaporização, que pode acontecer por ebulição ou evaporação da água. E o fenômeno inverso é a condensação ou liquefação. Então, cada matéria ela tem um ponto de fusão ou solidificação. Tá? Existe uma tabela para se verificar cada tipo de matéria. Aqui ele dá o exemplo do ouro, né, que ele chega ao seu ponto máximo em 1535 graus Celsius. E assim por diante. A densidade é outra propriedade específica da matéria. Para conhecê-la, vamos também falar sobre as propriedades gerais da matéria. Existe propriedade como corpo, massa, volume e outras mais propriedades que nós vamos ver no decorrer do assunto. A densidade, colocada aqui no exemplo, você tem o chumbo, que é mais denso que o alumínio, tá? Então, quando se fala densidade, você está relacionando a questão peso. Só que nós não utilizamos esse termo, sim densidade. Então, quando você tem dois pesos de mesmo volume sobre um prato de balança, o peso da esquerda é o alumínio e da direita é o chumbo. Então, observe que o volume dele, tamanho, espessura são iguais. Mas a densidade é diferente, tá? Então, para calcular a densidade, você usa a fórmula. A densidade é calculada na representação D de densidade, M de massa e V de volume. Observe na imagem que a densidade tem relação com a flutuação dos corpos. O gelo e o óleo de soja, por exemplo, flutuam na água líquida, porque são menos densos do que ela. Mistura é a união de duas ou mais substâncias puras. A mistura pode ser heterogênea, quando apresentar duas fases distintas, ou homogênea, quando apresentar uma fase só. Entretanto, se nós analisarmos microscopicamente
qualquer uma das misturas, nós veremos os dois componentes bem separadinhos. Uma mistura homogênea também é conhecida como solução.